Olá, meu amigo, minha amiga, que bom que você está aqui para nós estudarmos as preciosas mensagens da Palavra de Deus. Fico feliz de poder compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus deixou para nós através da sua palavra, do seu livro sagrado, a Bíblia. E nós vamos começar uma impressionante viagem através do livro de Daniel. O livro de Daniel, ele é um livro que ele rompe barreiras. Assim como o próprio Daniel, ele foi levado para fora do reino de Israel e rompeu as barreiras culturais para poder ser uma testemunha fiel do nome de Deus. O livro de Daniel também tem inspirado tanto judeus que falam da importância desse livro desde dos tempos mais antigos, né, o ano 400 a.C., por exemplo. A literatura intertestamentária fala do livro de Daniel, assim como também para cristãos que falam da sua importância desde os primeiros anos do cristianismo, mas também entre os muçulmanos, que não só preservaram vários eventos da vida de Daniel, a sua relação com Nabucodonosor, mas também as suas profecias. Entre uma das mais importantes é uma profecia chamada dos dois chifres, que claramente remete a Daniel capítulo 8. Daniel também é influente fora do mundo religioso. Nós temos filósofos como Baruch de Spinoza, psicólogos como Jung, cientistas como Isaac Newton, que foram inspirados e que pensaram e meditaram muito a respeito do livro de Daniel. Nós temos também músicas como as cantadas por Louis Armstrong, a música Sadrach, que é inspirada em Daniel capítulo 3. Você tem também cantatas e jazz no século XX que são ali inspiradas também na história de Daniel. E você tem artistas como Michelangelo, Rembrandt, Rubens e Delacroix, entre outros, que criaram obras-primas a respeito do livro de Daniel. O livro de Daniel é com certeza um dos livros que mais romperam as barreiras culturais, científicas, religiosas, e tem trazido à tona a curiosidade de muitas pessoas em muitos lugares, de muitas formas. Esse livro ele estimula o povo de Deus a compreender e levar aos outros a compreensão. Ele trabalha com cifras matemáticas, coisa que é rara na Bíblia. A predição de um evento segue o rigor e o pensamento científico. André Delacroix fala que ele estava correto ao falar que uma das contribuições mais importantes do livro de Daniel é a sua insistência original de associar a fé ao conhecimento. Essa ênfase na inteligência pode parecer um paradoxo dentro do contexto da revelação. Visto que a fé muitas vezes parece ser oposta à inteligência, o livro de Daniel nos ensina que a inteligência e o raciocínio são pré-requisitos essenciais para a revelação. Mas ele também se apresenta como um desafio à inteligência, já que a palavra permanece selada, permanece escondida. Além da tradicional língua hebraica, Daniel vai usar o aramaico, o idioma internacional da época, assim como algumas palavras derivadas do antigo babilônico, da antiga língua babilônica, que é o acadiano, do persa e do grego. Essa pluralidade de idiomas revela que o livro de Daniel é um dos exemplos singulares de uma mensagem que irrompe também além das fronteiras de Israel e se apresenta à inteligência de várias nações. O caráter universal do livro de Daniel também fica evidente no próprio conteúdo.
Ele é uma obra religiosa que fala em nome de Deus e revela uma visão celestial. Ao mesmo tempo, é uma obra histórica que faz referência ao passado, ao presente e ao futuro. Além disso, é um livro de orações que emana de um homem que treme diante de seu Criador. É um livro de poesia que exibe a beleza inextinguível e inestimável em seus cânticos. No entanto, ele também é uma obra de sabedoria e enigma que provoca e estimula o raciocínio e a inteligência. O religioso, o místico, tanto quanto o cientista e o filósofo, o judeu e o gentil, todos se sentem atraídos pelo conteúdo. O livro de Daniel é universal e merece a atenção de todos. Para isso, eu convido você a meditar um pouco nesse primeiro capítulo. Nós vamos, a cada encontro, falar de um capítulo do livro de Daniel. Até convido você, durante a semana, ler o próximo capítulo antes do nosso encontro. Hoje nós vamos estudar o capítulo 1 de Daniel, que vai dar essa introdução a todo o pensamento e contextualizar tudo que está acontecendo com Daniel nos próximos 12 capítulos. Na semana que vem, nós estudaremos o capítulo 2 e assim por diante. Então, antes mesmo do nosso encontro, estude o livro de Daniel, leia o texto que vamos discutir aqui nos nossos encontros, e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado e abençoado, assim como todos esses outros que eu falei aqui foram beneficiados e abençoados por causa do estudo do livro de Daniel. Abra sua Bíblia então em Daniel no capítulo 1, e está escrito assim: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Verso 2: O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou estes utensílios para a terra de Sinar, para o templo de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Aqui você precisa entender o contexto histórico do livro de Daniel. A Bíblia, ela não foi escrita fora da história, ela foi escrita dentro da história. E para que nós tenhamos o entendimento completo do texto, é necessário que nós entendamos o contexto histórico, as coisas que estão acontecendo. Para isso, a gente precisa voltar um pouco na história, logo após o reinado de Salomão. Salomão foi talvez o rei mais rico de Israel. Davi, seu pai, o rei mais importante, mas Salomão o mais rico. Ele que dominou uma extensa faixa de terra, desde a Babilônia, desde a Mesopotâmia até o Egito. E diante de tantas despesas por causa dos seus inúmeros casamentos, o povo de Israel foi oprimido com altos impostos. Mas Salomão era um rei respeitado. Quando ele morre, assume o trono o filho de Salomão, Roboão. E o rei Roboão é chamado pela população a rever os impostos. Mas, seguindo o conselho de amigos ali que não tinham a noção de política e de Estado, o rei Roboão não cede ao pedido da população, o que gera uma guerra civil em Israel, dividindo Israel em dois estados. O povo de Israel, os filhos de Jacó, foram divididos em dois estados. Ao norte, você tem 10 tribos, que futuramente teria sua capital em Samaria. E ao sul, você tem 2 tribos, com capital ainda em Jerusalém. As tribos do norte agora não eram mais governadas pela família de Davi, e as tribos do sul permaneceram governadas pela família de Davi. No ano 722 a.C., as tribos do norte foram derrotadas e espalhadas pelo mundo pelos assírios. Algum tempo depois, quase um século depois, os assírios
não conseguiram derrotar as tribos do sul, com a capital em Jerusalém, e os assírios então são derrotados pela Babilônia. Nabopolassar, rei da Babilônia, pai de Nabucodonosor, derrota os assírios e envia para Israel, que tinha uma aliança, para Judá, capital em Jerusalém, que tinha uma aliança com os egípcios. Ele envia então ali o seu filho Nabucodonosor para subjugar Jerusalém. Nabucodonosor, no ano 605, é bem sucedido, invade Jerusalém, pega dos nobres de Jerusalém cativos, leva para a Babilônia, também pega utensílios da casa de Deus e leva para a Babilônia. Mais à frente, Daniel vai fazer referência a esses utensílios. E finalmente ele recebe a notícia que seu pai havia morrido e ele volta para a Babilônia para assumir o trono antes que algum usurpador, alguém que desse um golpe, roubasse o trono da Babilônia das mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor ainda vai fazer mais 2 investidas em Israel. Uma no ano 597, onde ele vai levar cativo ali, entre os cativos, o profeta Ezequiel para a Babilônia. E o ano que é 586, quando finalmente ele destrói o templo e provavelmente o profeta Jeremias tem que fugir para o Egito. Daniel foi levado para a Babilônia em 605, na primeira invasão de Nabucodonosor. Daniel fazia parte dos nobres de Israel. Existe uma tradição antiga judaica que chega a colocar Daniel dentro da linhagem real, entre um dos parentes mais próximos ali dos filhos de Davi. Daniel era um rapaz estudado, e o texto dá a entender que ele teria ali entre 15 a 18 anos, era jovem ainda. E ele é levado para a Babilônia. O texto em nenhum momento mostra Daniel como um rapaz infiel, mostra Daniel como um rapaz que não respeitava a lei de Deus, que não respeitava a Deus. Pelo contrário, o texto sempre apresentou Daniel como um rapaz fiel a Deus, um rapaz que sempre obedeceu à lei de Deus, que prezava pelo cuidado da lei de Deus. Mas mesmo assim, Daniel foi levado para a Babilônia junto com os seus irmãos por conta do pecado do povo. E a gente vai ver futuramente o quanto é importante essa relação do indivíduo e o povo de Deus, mais para frente no capítulo 9 de Daniel. Mas o interessante que a gente vai ver agora mesmo no capítulo 1 é que, mesmo sendo fiel a Deus e sofrendo castigo junto com o povo, Daniel não diminuiu a sua fé. O que está em crise aqui, nessa guerra de Nabucodonosor contra Jerusalém, não é apenas uma batalha política, mas é também uma batalha espiritual. Deus havia prometido uma semente, um filho de Adão, que viria e sofreria no lugar de Adão, pagaria o preço do pecado de Adão. Essa semente precisaria de um lugar para nascer. E esse lugar era a terra prometida de Israel. Essa semente precisaria de uma família para a qual ela foi originada. E essa família era a família de Davi. Deus havia prometido. Mas agora, tanto a terra em que a semente deveria nascer, e a família do qual essa semente surgiria, do qual esse filho surgiria, estavam em risco. Mas durante toda a história, nós vemos Deus protegendo as suas promessas, os seus filhos e o seu povo, para que se cumprisse o plano da salvação.
Deus protegeu a família de Davi, a semente prometida, da ira dos descendentes de Jezabel, que tentaram matar toda a família de Davi. Mas Deus prometeu que a semente viria da família de Davi, que o Messias viria da família de Davi, e ele protegeu ali um membro da família de Davi que sobreviveu, e desse sobrevivente veio o Messias. Mais para frente, nós temos esse episódio com Nabucodonosor, que invade Jerusalém, invade Judá, tira os filhos de Jerusalém da sua terra, leva os descendentes de Davi como prisioneiros, e mais uma vez a família de Davi, mesmo na Babilônia, é protegida, e a descendência que daria origem ao Messias é protegida também. A terra ficou vazia, não foi invadida por povos estrangeiros. É como se a terra ficasse esperando que os filhos de Israel, de Jerusalém, voltassem e tomassem de novo posse daquela terra. Deus protegeu o lugar onde deveria nascer o Messias. Deus protegeu a família que deveria nascer o Messias, independente das condições. E às vezes a gente olha para a nossa vida e pensa assim, não tem mais jeito, não tem mais solução. Será que Deus ainda está fazendo andar e executando os seus planos? A verdade é que, assim como Deus protegeu os seus filhos e executou os seus planos nas adversidades trazidas por Nabucodonosor, trazidas pela Babilônia, trazidas por aqueles que são inimigos do povo de Deus, Deus ainda protege e executa os seus planos no seu povo, ainda que venham adversidades, ainda que venham dificuldades, mas Deus continua a proteger o seu povo. O texto não para por aí. No verso 3, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como também dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real, e também do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achava Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Beltesazar, que foi o nome dado a Daniel. Ananias recebeu o nome de Sadraque. Misael recebeu o nome de Mesaque. Azarias recebeu o nome de Abednego. Neste momento, esses 4 jovens são levados, eu repito, eles tinham entre 16 a 18 anos, são levados para a Babilônia. E lá na Babilônia eles ficam aos cuidados de um eunuco, chefe dos eunucos. A palavra usada para eunuco pode significar um funcionário administrativo, um funcionário público da administração pública, mas também pode significar alguém que servia no Palácio Real e tinha sido castrado para não ter nenhum contato com as mulheres do rei. Como Daniel e seus amigos ficaram sob os cuidados de um eunuco, alguns chegam a entender que esses jovens sofreram essa mutilação terrível. Além dessa evidência aqui de terem colocado Daniel aos cuidados desse eunuco, também existe a evidência lá no capítulo 6
de que Daniel foi jogado na cova dos leões sem a sua família. Naquela época, quando alguém recebia uma pena de morte, não era por ser contrário ao rei, que era o caso de Daniel, não era apenas executado o ofensor do rei, mas também o ofensor e sua família. Mas Daniel vai para a cova dos leões e nenhuma menção à família de Daniel é feita. Quando Daniel sai da cova dos leões e os inimigos de Daniel são lá jogados, eles não são jogados sozinhos. Eles são jogados com suas famílias. Daniel não formou família, Daniel ficou aos cuidados de um eunuco. É provável, apesar do texto não afirmar isso categoricamente, que Daniel tenha sofrido essa mutilação. Imagine você, um jovem de 16 a 18 anos, em uma terra estrangeira, sendo cativo, preso, um escravo. Foi mutilado. O que deve ter passado na cabeça desses jovens? O que eles devem ter pensado a respeito da sua relação com Deus? Mas o que surpreende no texto aqui nos próximos versos, eles ainda se mantiveram fiéis. Às vezes eu olho para a nossa vida aqui, quão mais fácil é a nossa vida em relação a de Daniel e seus amigos. Quantas facilidades o mundo moderno nos traz. Estamos conversando hoje pela internet. É claro que nós temos nossas dificuldades. É claro que nós temos os nossos momentos de angústia. Mas esses momentos nunca foram desculpa para a nossa infidelidade. Quando a gente olha exemplos como foi o exemplo de Daniel, quando a gente olha exemplo como foi o exemplo dos amigos de Daniel, nós não podemos nos curvar diante das dificuldades do mundo e ceder à pressão do inimigo para sermos infiéis a Deus. Pelo contrário, devemos nos apegar mais a Deus e saber que, independente da dificuldade, o que Deus tem prometido para nós, que é o céu, é muito superior a isso. Daniel, ele foi forçado a estudar o que a Babilônia tinha de ciência. Ele foi forçado a estudar a cultura da Babilônia. Ele foi forçado a aprender a língua dos babilônios. Ele foi forçado a incorporar a religião, a mística e a ciência dos babilônios. Daniel poderia ser considerado um religioso no mundo secularizado babilônico. Para vocês terem uma ideia, Daniel deveria ser educado para atender diretamente o rei. Ele deveria aprender, além do idioma que ele já conhecia, que era o hebraico, seu idioma, sua língua materna, ele ainda deveria aprender a língua religiosa dos babilônicos, que era o sumeriano. Além da língua sumeriana, ele deveria aprender uma língua comum do povo, uma antiga língua que era o acadiano. Além da língua acadiana, ele deveria aprender também a língua franca daquela época, a língua do comércio daquela época, que era a língua aramaica. Inclusive, parte do livro de Daniel é escrito em aramaico. Isso demonstra a relação universal que esse livro tem. Esse livro deveria circular entre os vários povos da terra, não só entre o povo de Israel. A língua aramaica mostra isso. Daniel entendia um rei que era um Deus, que era Deus do mundo, não Deus de um povo. Um Deus que usava um povo para cumprir os seus propósitos na terra, mas era Deus
do cosmos. Era Deus de tudo, não Deus de um grupo. E ele quer que a mensagem desse Deus se espalhe por todos. Ele também tinha que aprender a astronomia. E astronomia, naquela época, era também astrologia. Ele deveria aprender sobre a língua escrita. Ele deveria aprender sobre os movimentos planetários, os eclipses, a medicina babilônica. Daniel foi colocado num universo de ciência que não era compatível com aquilo que ele estudava em sua terra. Mas ele não se negou a aprender. Ele aprendeu. Ele não se negou a ficar no mundo de escuridão. Ele foi e conheceu a ciência que era proposta. Mas toda vez que essa ciência entrava em conflito com aquilo que ele tinha aprendido na palavra, ele mostrava na palavra que ele deveria se manter fiel a Deus. E mais do que na palavra, ele mostrava nas suas atitudes. Quantas vezes nós somos colocados diante de um grupo de pessoas muito inteligentes, mas ficamos envergonhados de ter a fé. Não estou aqui dizendo que nós não devemos conhecer e aprender, devemos conhecer e aprender. Mas devemos conhecer e aprender e mostrar que a ciência que está na Bíblia é superior. Ao final da história, Daniel se mostra 10 vezes mais inteligente do que todos os outros que ali estavam. Essa inteligência, ela vem de um conhecimento superior. Nós não devemos nos esconder diante da ciência do mundo. Pelo contrário, devemos mostrar mais inteligentes do que o mundo tem apresentado. Tem muita gente com boa intenção de defender a Bíblia, de defender a fé, mas com preguiça de estudar. Se você quer defender a fé diante de um mundo secularizado, se aprofunde tanto na ciência que o mundo apresenta, quanto na palavra de Deus. Porque sem conhecimento, pouco ou nada a gente pode fazer. Daniel não se negou ao estudo daquilo que os babilônicos estavam tentando ensinar para ele, mas ele também se mostrou fiel quando essa ciência conflitava com a Bíblia. E no final das contas ele se mostrou mais inteligente. E quando perguntam por que ele era mais inteligente, ele não ia falar porque eu estudei mais que os outros, porque eu fiz um mestrado, um doutorado, mas ele falava porque eu tenho um Deus que me ensinou essas coisas. Você quer apresentar um Deus criador ao mundo? Seja mais inteligente que o mundo. Estude mais que o mundo. E mostre para o mundo que a sua inteligência vem desse Deus. Daniel começa um movimento de resistência. Resistência àquilo que era contrário à lei de Deus. Essa resistência, ela começa nos próprios nomes que eles receberam. A Daniel foi dado o nome de Belsazar. O nome Belsazar significa Bel preserva sua vida. Bel era o nome do deus Marduk, a principal divindade da Babilônia. Em contrapartida com o próprio nome do Daniel, que significa Deus é meu juiz. Ananias recebeu o nome de Sadraque, que significa
ordem de Aku, o deus Lua. O nome Ananias significa graça de Deus. Então você vê que a tentativa de mudar o nome deles é falar assim: olha, larga esse Deus que vocês servem e agora sirvam os deuses da Babilônia. O nome Azarias, que significa Yahweh ajudou, o nome Misael, que significa quem é como Deus, foi mudado para Mesaque, que significa quem é semelhante a Aku, Deus da lua. Azarias teve o seu nome mudado, Azarias, que significa Yahweh ajudou, teve o seu nome mudado para Abdinego, ou seja, servo do deus Nabu. Eles começam sua resistência não usando os nomes dados a ele, porque Daniel não deveria usar o nome Beltesazar, ele deveria usar o nome Belsazar, sem o T. Mas Daniel coloca o T para desfigurar esse nome da divindade Bel, resistindo à tentativa babilônica de colocar o nome de uma divindade no seu próprio nome. No lugar de usar Sadak, Ananias vai usar o nome de Sadraque, colocando a letra K do hebraico para desfigurar o nome do deus Aku. Ao invés de usar o nome Mesalim Marduk, Misael vai usar o nome Mesaque, mais uma vez desfigurando a letra K. E, em vez de usar o nome Ardinabu, Azarias vai usar o nome Abidnego, trocando a palavra Abu por nego. Assim, ele desfiguraria o nome do deus Nabu. Veja que eles falaram assim: vocês querem que a gente sirva os deuses da Babilônia? Não vamos fazer isso. Nós vamos servir o Deus de Israel. E se vocês quiserem nos forçar, nós vamos resistir. Isso começa pelo nome. O nome carrega a sua identidade. E quando você apresenta a sua identidade ao mundo, o que as pessoas veem? Quando você apresenta a sua identidade ao mundo, você tem apresentado a identidade cristã? Ou você tem apresentado uma identidade secularizada, que se conforma com as coisas do mundo, que está próximo das coisas do mundo? As pessoas, mais do que a sua inteligência, a sua roupa, o seu cargo, o seu carro, a sua casa, as pessoas devem ver o Deus que você serve. E ao apresentar as suas identidades diante do povo da Babilônia, Daniel, Misael, Azarias e Ananias mostravam claramente que eles não serviam aos deuses da Babilônia. Por isso, os nomes dados a eles com o nome dos deuses da Babilônia foram desfigurados por eles mesmos, para que esses deuses não fossem adorados por meio da vida deles. E mais, diz que o rei determinou o que eles iriam comer. Essa determinação, a palavra usada, e determinou o rei o que eles iriam comer, é uma palavra que só é usada para Deus no Antigo Testamento. Somente Deus poderia determinar a forma como Nabucodonosor determinou para eles. Isso significa que Nabucodonosor estava agindo como Deus para eles, em contrapartida com o que Deus fez no Éden, que determinou que o seu povo, Adão e Eva, deveriam comer. Nabucodonosor fala: não é mais Yahweh que alimenta vocês, agora sou eu, Nabucodonosor, que vou alimentar vocês. E Daniel, Azarias, Ananias e Misael, eles vão determinar firmemente no coração deles que não vão se contaminar com a comida do rei, porque o rei não é Deus para eles. E eles então vão pedir ao chefe dos eunucos
para que deixem eles comerem durante 10 dias apenas legumes e bebam água. Veja, legumes, a palavra usada ali para legumes é a mesma palavra que Deus usa para a comida no Éden. Mais uma vez Daniel vai falar assim: quem vai me alimentar não é o rei Nabucodonosor, é Deus. Quem vai trazer a minha comida não é o rei Nabucodonosor, é Deus. Daniel não vai comer aquilo simplesmente porque ele quer ser vegetariano, mas ele vai comer aquilo porque ele quer mostrar que quem alimenta Daniel e seus amigos é o Deus Criador e não o rei Nabucodonosor. Quantas vezes a gente é colocado em situações complicadas? Nós somos colocados em situações complicadas, em que é possível levar a pensar que se nós não nos rendermos àquilo que o nosso patrão pede, aquilo que o nosso governo pede, ou aquilo que as pessoas pregam por aí, a sociedade coloca, se nós não abrirmos mão dos nossos princípios que estão escritos na Bíblia, nós não teremos o que comer em casa, porque eu vou perder o meu emprego, porque eu vou perder o meu salário, porque vai diminuir a minha renda. Amigos, quem coloca comida na nossa mesa, quem nos sustenta, é o Deus do céu. Ele é o dono da prata e do ouro. Nós devemos sim obedecermos aos nossos chefes. Nós devemos sim obedecermos ao nosso governo. Nós devemos sim termos uma boa relação social. Mas nunca devemos abrir mão dos nossos princípios ensinados na palavra de Deus. E mesmo sob ameaça econômica, financeira, ou seja qual for a ameaça, nós devemos entender que é Deus que nos sustenta e servir obedientemente a Ele. Não é fazer guerra, lutas, revoltas, nada disso. Daniel foi humildemente conversar. Ele não se colocou como um superior ou melhor do que Aspenaz. Ele foi humildemente conversar com Aspenaz. Ele sugeriu o mínimo de tempo. 10 era o mínimo de tempo que ele poderia pedir para que Deus pudesse mostrar. E através do exemplo da cortesia, Deus fez com que o coração de Aspenaz fosse favorável a eles. E o chefe de cozinha do rei também foi favorável a eles. E assim eles puderam se alimentar daquilo que Deus deu para eles e não do que o rei deu. Vamos entender que o nosso sustento, ele vem de Deus e não de alguém que quer se colocar como Deus na nossa vida. Por fim é dito que Daniel viveu até o primeiro ano do reinado de Ciro. Mais à frente no livro de Daniel nós vamos ver que Daniel viveu pelo menos até o terceiro ano do reinado de Ciro. A gente não sabe exatamente que ano Daniel morreu. Existe até um conflito por causa do túmulo de Daniel, e ainda não se sabe qual foi a data exata da morte. Mas a verdade é que Daniel, indo até o reinado de Ciro, ele passou por 5 importantes governantes. Ele passou por Nabucodonosor, por Nabopolassar, que era filho de Nabucodonosor, por Belsazar, que foi neto de Nabucodonosor, por Dario, que governou a Babilônia logo no que ela foi tomada, e por Ciro, o grande imperador persa. Ele viu a promessa de Deus feita a Isaías que o povo retornaria do exílio em 70 anos.
Certamente não retornou, mas ele viu o povo retornar. Ele pôde testemunhar para os mais importantes governantes do mundo, o homem mais poderoso do mundo, Nabucodonosor, conheceu o Deus de Israel por causa de Daniel. E tudo que Daniel fez, nos diz o texto, foi Deus que atuou com eles. Daniel não foi o mais inteligente porque era simplesmente o que mais estudava. Daniel foi o mais inteligente porque Deus estava com ele. Daniel não era o mais saudável porque simplesmente ele cuidava da saúde. Mas ele, além de cuidar da saúde, Deus é que atuou com ele. Daniel não foi um dos mais importantes ali na Babilônia e no Império Persa, porque simplesmente ele tinha grande competência. Mas assim como José, Deus esteve com Daniel. E Deus esteve com Daniel porque Daniel também nunca abandonou Deus, independente da circunstância, independente da adversidade. E eu pergunto a você, independente da circunstância, independente da adversidade, você ainda vai continuar agarrado a Deus? Deus não prometeu que o vale da sombra e da morte não viria, mas Ele prometeu que você, no meio do vale da sombra e da morte, Ele ainda estaria com você. Nesses momentos de dificuldade que nós todos estamos passando, nós temos aproveitado esse momento para nos posicionarmos como testemunhas do Deus do céu que nos sustenta, ou nós temos nos curvado à pressão do mundo secularizado e aceitado vender os nossos princípios diante das dificuldades? Que você, assim como eu, que você viva todos os dias para Deus, como Daniel viveu. Que nós dois possamos viver com Deus todos os dias e mostrar esse Deus, seja como cativo, seja como estadista, mas mostrar esse Deus para as outras pessoas. Que Deus abençoe você. Vamos fazer uma oração para que Deus fique conosco e nos acompanhe em todos os momentos. Grande Deus e Pai, nós vemos através da história que os teus filhos passaram por imensas dificuldades. Alguns fiéis que não mereciam aquilo que o povo sofreu. Passaram por coisas horríveis, Senhor. Mas essas histórias estão registradas para que nós nos lembremos que o Senhor é Deus e guia o seu povo, mesmo quando seu povo está em dificuldade. Ó Deus, cada um aqui tem uma dificuldade diferente. Alguns estão com problemas relacionados às finanças, outros com problemas relacionados à família, outros com problemas relacionados à saúde. Por favor, ó Deus, cuida de cada pessoa, abençoa cada pessoa, fica com eles, Senhor. E que eles possam mostrar, assim como Daniel mostrou para o mundo, eles possam mostrar o Cristo que eles servem. Guia cada um e os abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.